Pronto. Então, hoje vocês vão aprender mais um método de iluminação, né? Cálculo de iluminação. Vocês conseguiram ter acesso ao vídeo 2 que eu botei ontem? Lá na plataforma? Não. Não viu, não? Não. Tá lá. Tá lá na plataforma, botei ontem. Que a gravação da aula deu problema, né? Na hora de salvar, o computador parou aqui e não salvou a segunda parte. Aí eu só fiz uma explicação novamente da segunda parte, né? Dos slides da segunda parte. Mas não mudou nada não, acho que eu fiz um exemplo a mais. Acho que eu fiz o dimensionamento do quarto, se não me engano. Né? Então hoje a gente vai aprender a dimensionar através da NBR 5410, que é a norma que rege a instalação elétrica predial, né? Como um todo. Então, o Newton voltou aqui. Então, hoje nós vamos aprender mais esse método e vocês vão praticar, né? Eu tentei colocar os dois métodos para fazer na mesma aula, mas não daria, né? Então, eu resolvi dividir. Botei esse método agora, nessa aula de hoje, vocês vão praticar ele. Eu vi que o pessoal teve um pouco de dificuldade, né, na hora de mencionar na aula passada. Então, a gente vai fazer esse. E para a próxima aula, a gente vai dimensionar pela NBR 5413, que é utilizando o cálculo de lumes, né? Vai utilizar o fluxo luminoso, a iluminância, que ela dá um pouco mais de trabalho, então vou pegar um pouco mais de tempo com ela. E vamos dimensionar também tomadas, beleza? Beleza. Tomada é mais simples, então dá para colocar os dois conteúdos na mesma aula. Beleza. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente vai estar utilizando hoje a NBR 5410, né? Que é a norma que rege a instalação elétrica predial, né, de baixa tensão. Beleza? O que ela fala lá? Ela fala que em cômodos ou dependências, né, em ambientes com área inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista pelo menos, né, uma carga mínima de iluminação de 100 VA, né, 100 volt-amperes. Essa unidade aqui, pessoal, você já tem conhecimento sobre ela, volt-ampere? Já temos ouvido falar muito dela. Já ouviram, né? Então, eu vou dar uma explicada também sobre ela, né? Qual é a diferença dela para o watts, beleza? Vai ter uma explicaçãozinha rápida sobre ela aqui. Então, para cômodos pequenos, né, até 6 metros quadrados, nós vamos ter uma carga mínima de 100 VA, né? De 100 volt-amperes, beleza? Beleza. Em cômodos dependentes com área superior a 6 metros quadrados, a gente vai precisar calcular, né? Então, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, né? Ou seja, se eu tenho uma área de 6 metros quadrados, eu vou utilizar 100 VA, não é isso? Para o que passar disso, a cada 4 metros quadrados inteiros, né? A gente vai acrescentar lá 60 volt-amperes, né? Por exemplo, uma área de 10 metros quadrados, a gente vai considerar para os primeiros 6 metros quadrados 100 volt-amperes, beleza? Uhum. Como é 10 e já utilizei 6, eu vou ter mais quanto? Eu tenho mais 4, não é isso? Sobrando? Mais 4. Isso. Então, nesses 4, a gente vai utilizar 60 volt-amperes. Ou seja, no total vai ficar quanto? 100 volt-amperes, 160, não é isso? 160. Isso. E daí a gente vai calcular a quantidade de lâmpadas. Mas eu vou fazer um detalhamento, só para dar uma introdução aqui, rápido. Né? E se passar de 10? E aí? Se der 12, por exemplo? Ainda vai ficar faltando 2, não é isso? Isso. Aí a gente vai desconsiderar esses 2. Beleza? Vai ficar só o 10 mesmo. Vai ficar só os Só os 10. 160 volt-amperes por 12. Justamente. Justamente. Porque o que sobrou foi só 2, então não completa 4 metros quadrados inteiros. Beleza? Então a gente desconsidera. E se for 14? Aí a gente já passa a acrescentar mais 60. Mais 60. Beleza? Beleza. E esse daqui... Professor, Oi. tem até uma tabelinha, acho que se não me foge a memória, na NBR 5410, que para cada
Passou dos 6 metros quadrados. Ser colocado, tem um valorzinho lá, que é não sei se é 0,8 ou é 8, uma coisa assim, que é feito um cálculo para a cada tomada que vai sendo acrescentada, a cada ponto de energia. Tomada ou lâmpada? No caso, tomadas. Porque a gente ainda está nas lâmpadas. Tomada vai ser na próxima aula. Mas esse das tomadas não... Não. Esse que eu vi foi para tomada, que é para TUG, né? Isso, justamente. Tomada de uso geral. Por Isso. isso eu tava achando estranho. Tabela para iluminação não tem, não. Desculpa. Beleza? Não, tranquilo. Beleza. Então, o que acontece? Esse valor apurado, né, esse valor calculado, ele vai corresponder à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, né? Para o dimensionamento de circuitos. E não necessariamente para a potência nominal das lâmpadas, né? Porque o que acontece? A gente está calculando volt-ampere e não watts, né? Que é a potência nominal. Beleza? Então, para os aparelhos fixos de iluminação à descarga, a potência nominal a ser considerada deve incluir a potência das lâmpadas, as perdas, né? O fator de potência dos equipamentos auxiliares. Só que o que acontece? Essas perdas aqui, para a gente fazer um cálculo mais rápido, a gente acaba desconsiderando, porque é uma perda tão pequena que acaba não entrando no cálculo. Beleza? E o fator de potência dos equipamentos é onde a gente vai fazer a transformação de volt-amperes para watts. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, o que acontece? Em cada cômodo dependência de unidades residenciais, como a acomodação de hotéis, motéis similares, né, a parte de dormitório, deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 volt-amperes, comandado por interruptor na parede, né? Ou seja, a gente sempre precisa ter um interruptor para iluminação, né? Até porque a gente precisa fazer o comando dela, ligado e desligado. Né? Como eu mostrei lá para vocês, acho que na segunda aula, né, que eu falei dos materiais, hoje existem vários tipos de interruptores, né? Na norma, ela não especifica qual o tipo que deve ser utilizado. Ela só fala que precisa ter um interruptor de parede, beleza? Se a gente quiser colocar um daqueles que é utilizado do Wi-Fi, né? Aí a gente já considera como interruptor extra. A gente precisa ter um manual ali, um interruptor manual, beleza? Mas isso aqui, quando eu for falar dos projetos em si, eu vou reforçar mais um bocado para vocês. Beleza. Então, essa norma, ela é mal utilizada para levantamento de carga para distribuição de circuitos, né? Quando a gente for estudar o dimensionamento de quadro de distribuição, a gente vai utilizar essa norma, beleza? Tranquilo. Então, para a carga de iluminação, né, quando a gente quer saber se a iluminação realmente é eficiente, né, a gente vai estar utilizando a NBR 5413 para maior precisão, que é o que eu falei para vocês, né? A gente vai aprofundando cada vez mais no dimensionamento. Aquele primeiro lá que eu mostrei para vocês é um método um pouco mais grosseiro, né? Ele é até um pouco mais rápido de ser feito. Esse daqui dá um pouco mais de trabalho, mas ele já dá uma precisão um pouco melhor, né? E utilizando a NBR 5413 é uma precisão mais apurada, né? Bem mais avançada. Tranquilo? Até é tão tal que ela vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu deixei para a próxima aula. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, como é que a gente vai dimensionar, né, utilizando aquela mesma planta baixa que nós utilizamos nas aulas passadas, como é que a gente vai dimensionar essa iluminação utilizando a NBR 5410, né, para a sala de estar aqui, por exemplo? O que a gente vai precisar? Lembrando que as dimensões aqui estão em centímetros, né? Tem que ser transformado para metros, né? Esse cálculo aqui eu já fiz na aula passada, né? Que é a área da sala, que é o 2,80 m, aqui da largura, vezes 3,35 m, que é o do comprimento. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então,
eu já tenho uma área, 9,38 metros. Então, para os primeiros 6 metros quadrados, nós vamos dimensionar quanto? 100 voltamperes. 100 voltamperes. Não é isso? Beleza. Então, vai sobrar quanto? Se eu já utilizei 6 aqui, ó, eu vou subtrair dos 9 esses 6, né? Então ainda vai sobrar ali 3,38 metros. Completou 4 metros quadrados? Não. Não. Então, o que acontece? Eu vou desconsiderar esse valor. Não é isso? Não é isso? Professor, Oi. se eu considerar esses 3,38, eu posso considerar ele, mas de tipo arredondar? Pode não, né? Arredondar para cima? Arredondar Sim. para 4. Poder pode, só que o que acontece? Você vai estar utilizando mais carga de iluminação do que necessário. Se você quiser muito iluminado, um ambiente muito iluminado, né? Até pode. Entendeu? Uhum. E assim, essas normas, elas consideram o valor mínimo de iluminação. Entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Quando dá o valor mínimo de iluminação, aí fica a seu critério. Se você quer utilizar mais, né? Você não pode utilizar menos do que isso aqui. Beleza? Certo. Uhum. Tranquilo. Então, já tenho aqui que eu vou precisar de 100 voltamperes, não é isso? Que é a potência de iluminação que nós vamos estar utilizando. Então, nós vamos para a próxima fórmula, que é para calcular o número de luminárias. Beleza? Certo. Então, para calcular o número de luminárias, o que a gente vai estar utilizando? Aquela potência que nós calculamos, né, que deu 100 voltamperes, vezes o fator de potência, né, que isso aqui eu vou dar uma explicação rápida sobre ele. Vocês já ouviram alguma coisa sobre o fator de potência? Já ouvi falar. Já. Charlie? Ficou meio calado. Tá lembrado não? A gente vai já ver ele, né? E dividido pela potência da lâmpada, né? É bem parecido com aquele outro que a gente calculou já. Só que aqui ele vai estar considerando também o fator de potência, não é isso? Entendi. Beleza. Então, o que acontece? Esse FP é o fator de potência. Como eu vi aí que eu achei que alguns iam ter alguma dificuldade, né, no que era esse fator de potência, então eu resolvi fazer uma revisão rápida aqui sobre ele. Beleza? Beleza. Então, caso a gente não saiba o fator de potência, né, e a lâmpada não for incandescente, a gente deve considerar esse valor de fator de potência de 0,92. Beleza? Se eu não souber, ou a lâmpada for incandescente, e a lâmpada não for incandescente, nós vamos estar utilizando ali 0,92. Beleza. Então, o que acontece? As lâmpadas, elas têm alguns fatores de potência, né? Tem aqui FP. Quando a lâmpada é incandescente, esse fator de potência vai ser de 100%. Ou seja, toda a energia que ela recebe é transformada em luz, né? Porque o que acontece? Lembra lá da aula passada que eu falei que ela funciona através de transformação de energia pelo efeito Joule, não é isso? Ela transforma energia elétrica em energia luminosa através do filamento de tungstênio, não é isso? Isso. Beleza. Já a lâmpada fluorescente, ela ainda vai ter um circuito elétrico aqui, né, dentro dela, esse tipo PL, né? Ela vai ter um circuito eletrônico aqui dentro dela que ela vai ter um pouco de perda dentro desse circuito. Ou seja, nem toda a energia que ela recebe, ela vai transformar em luz. Ela vai perder um pouco dessa energia que ela recebe. Então, 92% ou 0,92 vai ser transformada em energia elétrica. Já a lâmpada de LED, a gente pode ver que o fator de potência dela é bem menor, é 0,5. Ou seja, a perda dentro do circuito eletrônico dela é bem maior, né? Professor, Oi? quer dizer que quanto mais perdas, mais economia de energia elas têm? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a energia que ela recebe aqui, nem toda é transformada em energia elétrica. Quanto menor esse valor de fator de potência, menor vai ser a quantidade de energia transformada. Só que o que acontece? No caso do LED, né?
que você achou estranho. Que o pessoal diz que o LED ele economiza mais energia. Só que Sempre isso que eu lhe perguntei. isso. Só que o que acontece? Para ele transformar a energia elétrica em energia luminosa, ele gasta menos energia, apesar de ter fator de potência baixo. Entendeu? Entendi. A perda que ele tem é aqui dentro. Se esse fator de potência fosse maior, essa iluminação seria bem mais forte, né? Ela teria uma conversão bem maior de energia. Ela recebe menos energia, ela recebe menos energia, gasta menos energia, mas só que dessa energia que ela recebe, grande parte dela é perdida, ou seja, 50% é perdida ainda. Beleza? Entendi. Aí o que acontece? Beleza. Então o que acontece? Essa energia que é perdida, a gente chama ela de energia reativa, né? E o que acontece com essa energia reativa? Ela existe e o consumidor paga por ela, mesmo que não queira, né? Ou seja, não tem como a gente separar, a não ser na lâmpada incandescente, né? A gente não tem como separar essa energia reativa da energia ativa, né? Que é o que a gente vai chamar de energia aparente. Vou já mostrar para vocês uma comparação que fica mais fácil de entender, né? Alguém toma chopp aí? Ai. Aceita. Né? Então o que acontece? Alguém já tomou chopp sem espuma? Não. Né? É difícil. Às vezes tem. Mas é bom chopp sem espuma? Se não tiver, tem algo errado. Justamente. Olha aí, quem conhece. Né? Então o que acontece? Falou a voz da experiência. Então o que acontece? Sempre que a gente vai tomar chopp, vem espuma, né? Então, seria perfeito pra gente se a quantidade de cerveja, de chopp que vem lá, fosse até na boca lá do copo. Não é isso? Seria mais cerveja. Então, a espuma aqui, ela vai estar ocupando uma parte do copo e a gente praticamente não toma. Né? A gente não gostaria. Só que o que acontece? A gente acaba pagando por essa espuma. Não é isso? Eu não acho ruim, não, professor. E nem reclama. É a mesma coisa que a torre. Mesma coisa que, Neto? Que a torre, porque a torre bota aquele negócio no meio, só que aquele negócio no meio tira quase 1 litro. Justamente, né? Então, então o que acontece? Aqui, ó, trazendo para nossa energia elétrica, o chopp mesmo que é a bebida, seria a potência ativa. Ou seja, seria aquilo que é transformado em energia luminosa. Beleza? E a espuma? Beleza. E a espuma seria a energia reativa, né? É aquilo que é necessário, né? Principalmente para motores, quando a gente está trabalhando com motores. Essa energia reativa é o que faz o acionamento do motor, né? O início do acionamento do motor. E que a gente não consegue separar da potência ativa. A gente precisa dela para o funcionamento, né? E o somatório das duas seria a energia aparente. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, o que acontece? Aqui vocês também vão ver, eu não sei ao certo em qual matéria vocês vão ver ela, né? Que seria o triângulo de potência, né? O que é esse triângulo de potência? Ele faz a relação entre a potência ativa, que é dada em watts, tá aqui embaixo, e a potência aparente. Ou seja, essa relação vai dizer quanto dessa potência aparente é de energia ativa, né? E se vocês olharem aqui, isso aqui é um triângulo retângulo, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa vai ser o quê? O cosseno desse ângulo, né? Então, vocês podem encontrar fator de potência sendo representado por FP, né? Fator de potência, ou então cosseno de um ângulo φ ali, beleza? São dois tipos de nomenclatura que vocês podem encontrar ela aí no mercado. Tranquilo? Tranquilo. E vai ser justamente isso. Quanto de potência ativa é utilizado daquela energia aparente. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, ó, o que acontece? Acabei calculando aqui já. Então o que acontece?
Para eu calcular para esse ambiente, né, para a sala de estar, a gente vai estar utilizando o quê? Aquela potência que a gente calculou, não é isso? O fator de potência aqui eu considerei 0,92, já que eu não especifiquei na questão, não é isso? E a potência da lâmpada eu usei a mesma do exemplo anterior, né, que a gente fez na aula passada. Que a gente utilizou a lâmpada de quanto? De 80 watts. Beleza? Então, o que acontece? Aqui a gente vai utilizar quantas lâmpadas? A gente vai utilizar, fazendo o cálculo, né? 100 vezes 0,92 dividido por 80, vai dar 1,15. Beleza? Aí o que acontece? Nesse caso aqui, como o Luiz até perguntou no início, professor, posso arredondar para cima? Pode, né? Só que o que acontece? Se você utilizar duas lâmpadas, vai ficar uma iluminação bem mais alta, né? Mas o mínimo que você deve utilizar para esse caso aqui seria de uma lâmpada. Beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Então, pessoal, eu quero que vocês façam esse exemplo aqui agora, né? Dimensionar a potência de iluminação para um ambiente de 4 metros quadrados, de 4 metros por 4,25, né? Utilizando essa NBR 5410. E aí, dá para fazer? Tá. Tem que dar. Pronto, pois vamos lá. Professor, Oi. eu pego o fator de potência, Uhum. que é 100 VA, volts amperes, Não, aí é a potência. vezes a potência, né? Isso. Aí vezes 0,92, Isso. que é o meu fator, Fator de no potência. caso. Isso. Fator de potência. Isso. Aí dividido por 80. Isso. Vai fazer bem aqui. 9,20 dividido por 80. Justamente. 9,20? 92, homem. 92 dividido por 80. Isso. 92. Certo, agora... Confundi. Foi de cabeça. É porque o primeiro cálculo que eu fiz, ele... Eu errei. Enquanto você falava aí. Aham. Beleza. Então tá aí a área, né? Como eu não falei o fator de potência, né? Pode utilizar o 0,92. Esse 0,92 é tipo universal? Não, esse valor aqui É quando não dá. Quando não é dado. Isso, quando não é dado na questão. Então, primeiro vocês vão calcular o quê? A área do ambiente, não é isso? Área. Professor, Oi. bote bem naquele exemplo anterior, bem. No exemplo anterior. Isso. Só aí. Esse é 4 metros por 4,25, é? Oi? 85. É 4 metros por 4,25? Isso. Primeira coisa que vocês precisam calcular vai ser a área, não é isso? Isso. E aí, deu quanto a área? 17 6 metros. metros por 10. Metros. Nesse caso, a gente usa 160. Vamos ver. É.
A área dá 17 metros quadrados. Então a área deu 17, não é isso? Para 600, Isso. não, dá mais. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Para 600, E agora a gente precisa definir o quê? 12%. Quantos volt-ampere? Quantos volt-ampere a gente vai precisar para esse ambiente, não é isso? Isso. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso daí? Professor, Oi, eu tenho uma duvidazinha Potência- básica. diga lá. Para cada 6, né? Aham. É para cada 6, usa 100. Para os primeiros. Só Nesse uma caso, vez. 12. Oi? Só numa vez. Na primeira vez a gente considera 6. Aí depois é a cada 4. Ah, tá. Era isso. Por isso deu errado lá, né? Ixi, tá 220. Dá 220. Olha aí. Aí deu mais perto. Ainda deu mais perto ainda, não foi exato. Não. Eu não lembro de cabeça, não. Vezes 0,92. Tá 220 mesmo, professor. Eu não lembro de Olha. cabeça, não. 220, porque aí sobrar 3. Ainda sobra, né? Sobra 3 metros quadrados. Ah, Qual a potência da lâmpada é 80 mesmo, né, professor? 80, considera mesmo. Professor, Oi. 2,50. repita aí, por favor, os 6 primeiros metros. Nos 6 primeiros metros, eu considera eu 100 considero 100 VA. VA. Isso. Aí, depois, a cada 4 metros, Considera 60. 60. considero 60. Isso. Professor, Oi. volte bem naquele cálculozinho rapidinho para mim. Aqui? Não, aí. Aqui o meu deu 2,53. 2,53? O meu Isso. também desse valor aí. Aí, depois bateu. Qual o fator de qual a unidade de medida não tem não, né, professor? De quê? 2,53 é a unidade, a Lâmpadas. quantidade de lâmpadas, né? O Isso. número de lâmpadas, né? Isso. Essa é a unidade. Então Vai vamos ser ver mais aqui. ou menos, no mínimo 2 lâmpadas, no máximo 3 lâmpadas. Justamente. Tava bom. Agora sim, a não ser que você queira instalar a lâmpada doidado, né? Cuidado. Se quiser um ambiente muito iluminado, né? Você pode considerar essa quantidade maior, né? Isso aí 3, serve né? pro rapaz aí que trabalha com iluminação e som, ó. Aí, lá não é por metro quadrado, não. É que o bolso do contratante mandar. Beleza? O meu deu 2 lâmpadas. Então vamos ver aqui, ó. Então, para os primeiros 6 metros, nós vamos considerar metros quadrados, né? Nós vamos Isso. considerar 100 volt-ampere. 100 VA. 100 Volt-ampere. volt-amperes. Não é isso? Beleza. Então vai sobrar ainda 11, né? 17 menos 6 dá 11. Então, agora eu vou utilizar quanto? 4, não é isso? 4. Para os próximos 4, nós vamos estar utilizando 60 volt-amperes. Beleza? E dá equivalente Beleza. a 150. Por enquanto ficou em 160. Então, Aí, mais 60. eu vou tirar dos 4... vai degradando, né? Dos Isso, 11. vai diminuindo. Dos 11 eu vou tirar Menos 4. mais 4, não é isso? Fica 7. Então vai sobrar 7, 7. não é isso? Tá. Dos Mais 7, 4, menos 4. eu vou utilizar 4, né? Então eu vou Isso. acrescentar mais 60 volt-amperes, Volt-amperes. não é Vai isso? ficar 3. Sobra 3. Então vai sobrar 3.
3 Isso. metros é igual ou maior a 4? Menor. É menor, não é isso? Menor. Isso. Então, o que a gente faz com ele? Considera. A Já gente sobra. considera, não é isso? Considera. Então, a gente Isso. não vai considerar mais esse valor, beleza? Beleza. Então, o total vai ser quanto? 220. No total, a gente vai 220. somar essas Vou te amperes. potências de carga que nós calculamos, né? Que Isso. vai dar quanto? 100 mais 60 mais 220. 60, 220 volt-amperes. 220 Vou te amperes. volts ampere. Beleza? Tranquilo. Então, a gente já Tô só com duas calculou... dúvidas- Oi, Só com duas dúvidas aqui. diga lá. O começo e o resto aí. Esse e o resto. A cada 11 diminui 3, 14, dá 15, 21. Não, aqui, ó. É porque ele fez um passo a passo, Neto. Isso. Não, Então, esse negócio assim, para 6 metros, sobra 11. Não. Calma. Aqui, ó. Eu tinha calculado 17 metros, não é isso? Que é o tamanho da Que é área. o tamanho da área total. Não é isso? Neto? Sim. Isso. Pronto. Então, o que que acontece? Para os primeiros 6 metros, eu vou utilizar 100 volt-amperes. Não é isso? Por quê? Oi? Por quê? Ela Tá na norma. da norma. Ó, deixa eu voltar aqui. É porque eu cheguei do serviço tarde aí, eu não Uhum. peguei o começo da aula. Ó, lá na norma, ela tem falando, ó, que em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 volt-amperes para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 volt-amperes a cada 4 metros quadrados inteiros. Ou seja, a gente, para o primeiro 6 metros, utiliza 100, né? E para os próximos 4 que sobrarem, a gente vai utilizando 60. Entendeu? Beleza. Então, deixa eu voltar lá. Ó. Então, eu tinha 17, não é isso? Tinha calculado 17. Menos 6. Dos 17, os 6 primeiros, eu vou utilizar 100 volt-amperes. Certo? Sim. Então, dos 17, se eu já calculei para 6, vai sobrar quantos? 11, não é isso? 11 metros. Pronto. Então, para os próximos 4, eu vou utilizar 60 volt-amperes. Vai sobrar quando? Quando eu tirar 4 desses 11? 7. Vai sobrar os 7. Não é isso? Então, 7 ainda é maior do que 4? É. Sim. Então, eu ainda posso utilizar 4 metros Mas- quadrados e eu vou botar quanto? 60 volt-amperes para ele. Beleza? Então, quando eu tirar desses 7, quando eu tirar 4 metros quadrados, vão sobrar 3, né? Então, como eu não tenho mais uma área de 4 metros quadrados para calcular, esse valor eu vou fazer o quê? Desconsiderar. Sim, Beleza? entendi. Tranquilo. Aí agora soma as voltagens. Agora soma todas as potências. Não é voltagem, não, potência. Não é potência, né? É isso. Então, nós vamos somar todas as potências. 100, 60 e 60. Não é isso? Pessoal, quando vocês estiverem 220 VA. Quando vocês estiverem fazendo questões, que depois vai precisar somar, é bom vocês sempre ir circulando assim, ó, para não perder nenhuma, né? Fez o cálculo, já dá faz um círculo em cima dele ali para na hora de fazer o somatório saber onde é que estão eles. Aí eu aviso de todo professor lá para nós. Justamente. Isso aí, os professores tudinho falam isso aí. Né? Porque quando a gente Já está fazendo fazia isso muito bem antes, cálculo, quando a gente está fazendo muito cálculo, acaba esquecendo alguma coisa. Então é bom a gente sempre ir circulando, beleza? Eu circulo e boto um número, um Bota um gabarito númerozinho. comando. Isso, Dois. justamente. É isso. Beleza? Pessoal, que já chegou a notificação. Então, na próxima parte da aula, a gente continua isso daqui, beleza? Beleza. Já? Já foi 40 Beleza. minutos. E aí, professor, como ficou o negócio lá da aula?